Amados, é um prazer falar com vocês. Amados, e falar de Jesus, nosso querido Senhor e Salvador Jesus. Se para muitos Ele não é, mas para nós que damos ouvido à sua palavra, se você não dá ouvido a essa palavra, você não quer ouvir, porque esse vídeo não é para você, essa palavra não é para você, porque a palavra de Deus diz assim, próprio Jesus diz na sua palavra, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, entendeu? Se bem que muitas pessoas distorcem e misturam tudo, e muitas vezes a gente não quer ouvir por conta disso. Por ser uma palavra de Deus misturada e não genuína como deve ser. Amados, os ensinamentos do Senhor Jesus são maravilhosos. Você pode pegar no Novo Testamento, desde Mateus, né? Até o último livro dos Evangelhos, que é João, o apóstolo João, tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois os discípulos deram continuidade aos ensinamentos do Senhor Jesus, por ter experiência com Ele, comunhão com Ele, e nem tudo em 3 anos e meio deu para Jesus fazer, né? Ele mesmo disse que os discípulos fariam obras iguais às deles e maiores ainda, porque ele ia para o Pai. Iam fazer, né, uma quantidade de obras muito maiores, né, e especificou, né, por exemplo, quando Jesus esteve aqui na Terra, o Senhor Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e ressuscitou Lázaro, né? Depois de 4 dias. Fez esses milagres extraordinários, mostrando, né, o seu poder, que ele é filho de Deus e que realmente os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Glória a Deus. Amados, mas depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, né, depois de sua morte de cruz, dele ter ressuscitado e ainda aparecido para os seus discípulos e conversados e ainda dado as últimas instruções e subiu aos céus, o Senhor Jesus continua orientando os seus servos. Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo continuasse revestindo os discípulos e nós que cremos nele, no seu poder e nos orientando e nos revelando e nos dando graça para continuar, porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor Jesus. Então, meus queridos, os ensinamentos de Jesus, se a gente for ler direitinho, olhar, tintim por tintim, sobre ele anunciar sobre o arrependimento, né, que ele começou, né, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus, escolheu os seus discípulos, depois passou a ensinar os discípulos, ensinar multidões, e ali nos seus ensinos ele usava parábolas para que as pessoas entendessem melhor, né, e algumas não entendessem porque ele disse que essas pessoas ouviam de mau grado. E muitas pessoas o seguiam não porque o amavam, nem desejassem morar no reino de Deus, habitar no reino de Deus. Elas o seguiam em troca, né? Elas queriam curas, alimentação, queriam só as bênçãos, queriam as bênçãos. E Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Você vê que ele curou os 10 leprosos que criam que ele podia curar. Os 10 passaram e pediram, imploraram, ele curou. Mas no caminho, reconhecendo que estava curado, quando iam se apresentar ao sacerdote, né, que era, na época era assim, ele voltou glorificando a Deus, né? Glorificando a Deus, dando muita glória a Deus, reconhecendo que Jesus
era o Filho de Deus, era o Messias prometido. E nem todos têm esse discernimento, esse reconhecimento de amar Jesus, de ser grato a Ele. Não, recebe a bênção e vida que segue, mas não agradece ao Senhor, não reconhece que Ele é Salvador, não se humilha a Ele, não adora Ele, não declara o seu amor para Ele, faz declarações para as pessoas humanas, mortais, que depois querem o seu próprio mal, como nós temos visto por aí, né? São tantas pessoas apaixonadas, pessoas que dizem que amam, e em nome desse amor estão tirando a vida de muitos. Isso não existe, isso não existe. Mas Jesus, que é o nosso Salvador, que deu a vida dele por nós, muitos não querem ouvir nem falar, nem ouvir falar nele. Eu tenho uma irmã, Deus já levou ela, que quando a gente ia falar de Jesus para ela, ou eu ou outra pessoa mesmo que não fosse da família, ela dizia, Jesus vem para os deles, Jesus vem para os deles, deixe, eu gosto de louvor, eu gosto disso, agora renunciar aos forró, renunciar seus shortinhos curtos, renunciar. Gente, eu não estou querendo agredir ninguém, é uma maneira de falar, porque é Deus que não se agrada disso, não sou eu, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu até usei muitos shorts curtos na minha adolescência, quando eu não era crente ainda, assim, obediente, né? Porque desde criança que eu conheço o evangelho. Usei muitos shortinhos curtos, usava muita maquiagem, muita joinha, muito isso, muito aquilo, faz parte. Mas depois que eu me dediquei mesmo a Jesus, eu perdi o amor por essas coisas, eu renunciei, até porque Deus não se agrada principalmente de nudez. Principalmente de nudez, porque para Deus isso é imoralidade, e está na imoralidade. Desculpa, eu não quero ofender, se você está ouvindo, chegou até aqui, eu não quero magoar você, não é com você que eu estou falando, é em geral, entendeu? Então a minha irmã, ela não queria renunciar a nada, fumava demais da conta, então cuidado aí você que fuma. Depois de muito tempo, desenvolveu um câncer no pulmão. Quando desenvolveu esse câncer no pulmão, eu não sei, né? Que eu não estava perto dela, ela estava morando muito longe de mim. Não sei se ela aceitou Jesus, só durou 1 ano de vida. Foi só ladeira abaixo, mesmo se tratando nos melhores hospitais. O esposo dela tinha condições, tinha um plano de saúde muito bom, e ela tinha a maior assistência, o melhor tratamento, mas só um milagre resolvia, e esse milagre ela não alcançou, né? Só um milagre resolvia. Então, né, toda a minha família foi visitar ela, e eu conversava com ela em chamada de vídeo, porque eu não estava podendo ir no momento, né? Foi até na época do Covid, eu estava de Covid, eu não podia, seria pior para ela ainda, né? Uma pessoa com Covid, se aproximar dela, porque meu Covid foi pesado mesmo. Então, só durou 1 ano, só ladeira abaixo, só piorando, fez tudo o que tinha que fazer, mas não teve jeito. Depois tiveram que induzir ela, né? As dores eram tantas que induziram ela no coma. Eu acredito que ela faleceu assim. E como é que se diz? O dia do enterro dela, fotografaram tudo, mandaram fotos. O esposo dela fez uma coisa muito linda e tinha violinos tocando. E ela tão linda lá dentro daquele caixão, parecia até que estava viva, né? Fizeram maquiagem, fizeram tudo, mas da alma dela eu não sei. Quem sou eu para julgar? Eu não sei do íntimo dela com ela e Deus. Que foi que aconteceu durante esse processo que ela passou, entendeu? Então, amados, é muito bom a gente seguir os conselhos de Jesus. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou só dizer aqui para você algo maravilhoso. Leia as Escrituras, principalmente aonde Jesus está ensinando, e vamos procurar praticar, porque ele diz assim, se eu não me engano é Mateus 7:24, que a pessoa que ouve a sua palavra e pratica é comparada ao homem que construiu uma casa sobre a rocha, fez o alicerce sobre a rocha.
E vieram os ventos, vieram tempestade, vieram tantas coisas ruins, né, dessa vida, mas a casa não caiu, permanece em pé. Já o outro era insensato e construiu a casa sobre areia, significando pessoas que ouvem a palavra de Deus. Não, desculpem, gente. Sinceramente, mas eu não quero cortar o vídeo agora. Foi porque eu comi nesse instante. E uma pessoa insensata que construiu a casa sobre areia e primeira ventaniazinha que vem, primeiros empurrãozinhos que dá, né? Primeiras intempéries da vida, a casa desaba e foi grande a sua queda. E Jesus compara essa pessoa com alguém que ouve a palavra dele, conhece a palavra dele, mas não pratica, não obedece, né? Está com um alicerce muito fraco e vai cair, e é grande a queda. E essa casa somos nós mesmos que devemos ouvir a palavra de Deus e praticar, né? E eu procurar obedecer. E ainda que a gente fraqueje, que a gente erre, mas pedir perdão ao Senhor e se consertar. E hoje é dia de conserto. Está em dias ainda, né? Porque todos nós falhamos, erramos de uma forma ou de outra, mas todo dia devemos pedir perdão ao nosso Senhor querido e maravilhoso, que está pronto a nos perdoar e nos ensina que devemos perdoar também para ser perdoado por Ele. Amém? Então eu fico por aqui, amados, e se você chegou até o final, eu agradeço muito por você ter chegado. E se você chegou, deixa aí um comentáriozinho, um amém, ou se você concorda, não concorda, deixa um comentário, deixa.